Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, meus irmãos e minhas irmãs. Sejamos profeta de fogo. Vamos andar com a cruz na mão direita e o rosário na mão esquerda. Por isso os santos, quando podia, não punha limite ao tempo da ação de graças, que durava até mais de 1 hora. Santa Teresa de Jesus recomendava às suas filhas: entretenhamos-nos amorosamente com Jesus e não deixemos passar a hora que vem depois da comunhão, e um tempo excelente para nos entretermos com Deus e para lhe falar dos interesses da nossa alma, pois sabemos que o bom Jesus fica em nós enquanto o calor natural não consumir os acidentes do pão. Devemos tomar muito cuidado para não perdermos tão bela ocasião de nos entretermos com Ele e lhe apresentar as nossas necessidades. São Francisco de Assis, Santa Juliana Falconielli, Santa Catarina, São Pascoal, Santa Verônica, São José de Cupertino, Santa Gema e muitos outros, logo depois da comunhão, entravam quase sempre em êxtase de amor, e o tempo é tão só mesmo os anjos em que podia medir. Santa Teresa de Jesus quase sempre estava em êxtase logo depois da comunhão, e às vezes era preciso que a fosse tirar do pequeno genuflexório em que as freiras iam comungar. São João de Ávila, Santo Inácio de Loyola, São Luís Gonzaga dava ações de graças de joelhos durante 2 horas. Santa Maria Madalena de Paz nunca queria interromper as suas ações de graças, e era preciso obrigá-la a isso para que pudesse alimentar-se um pouco. São João de Ávila, Santo Inácio de Loyola, São Luís Gonzaga dava ações de graças de joelhos durante 2 horas. Tá vendo, meus irmãos? 2 horas eles davam ação de graça. E nós às vezes não passa 15 minutos. Os minutos que vêm depois da comunhão, dizia a santa, são mais preciosos que temos na nossa vida, os mais apropriados da nossa parte para nos entretermos com Deus, e da parte de Deus para nos comunicar o seu amor. São Luís Grignon de Montfort, depois da missa, ficava pelo menos meia hora em ação de graças, e não havia ocupação ou trabalho que pudesse fazê-lo omitir, pois, como ele dizia, eu não trocaria esta hora de ação de graças nem mesmo por 1 hora de céu. Tomemos também nós um propósito: logo depois da comunhão devemos fazer o possível para que a ação de graças dure pelo menos 1/4 de hora e nada venha tomar o tempo dela. Estes minutos nos quais Jesus está fisicamente presente na nossa alma e no nosso corpo são minutos do céu que não devemos desperdiçar de modo algum. São Felipe Neri, São Felipe e as velas. O apóstolo escreveu: glorificai e trazei Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6:20. Ora, não há outro tempo que estas palavras se realizem mais exatamente do que no tempo logo depois da Santa Comunhão. Que coisa mais feia, pois o comportamento daqueles que recebem a comunhão e em seguida sai da igreja, e não logo que sai da igreja
não logo que acaba a missa, mas imediatamente, logo depois de ter recebido a comunhão. Lembremos-nos do exemplo de São Filipe Neres, que mandou a dois acólitos que saísse com duas velas acesas, acompanhando alguém que estava a sair da igreja, logo depois de ter comungado. Que bela lição! Quando recebemos um hóspede, pelo menos por educação, entretemos-nos com ele, interessamos-nos por ele. Mas se esse hóspede é Jesus, então o que devemos é somente lamentar-nos diante dele, de que a sua presença em nós não dure mais do que um quarto de hora ou pouco mais. A este propósito, São José Contolego viajava pessoalmente à confecção das hóstias para a missa e para comunhões. As irmãs carregadas disso, ele tinha dado a esta a ordem expressa: para mim, a senhora faça hóstias mais grossas, porque eu preciso de me entreter mais tempo com Jesus e não quero que as sagradas espécies se consuma depressa. Santo Afonso de Ligório, para que enchia de vinho o cálice, somente para ter por mais tempo a Jesus no seu corpo. Não seremos nós, talvez, o oposto dos santos? Nós, quando achamos que a ação de graça é muito longa, não vemos a hora em que ela acabe. Mas cuidado e atenção, porque se é verdade que em cada comunhão Jesus dá em troca o céntuplo pelo acolhimento que lhe damos, como diz Santa Teresa de Jesus, e também verdade que seremos responsáveis ao centuplo pelas nossas faltas de acolhimento. O coimão de São Pio de Pietrelcina contou que um dia se foi confessar com um santo frade, acusando-se, entre outras coisas, de algumas omissões da ação de graças depois da Santa Missa, por motivos pastorais, ainda que benigno em julgar as outras faltas. São Pio, quando ouviu falar naquelas omissões, ficou sério, fechou o rosto e disse com voz firme: tomemos cuidado para que o não pode, para que o não puder não se torne um não querer. A ação de graça terás que fazê-la sempre, senão terás de a pagar caro. Não terás de pagar caro. Pensemos, refletamos seriamente para uma coisa tão preciosa como é a ação de graça. Consideremos como feita a nós a advertência do Espírito Santo. Não pecas nem a mais pequena parte de um tão grande bem. Eclesiastes 14:14. O beato cantado Fene entregava-se de tal modo à pregação e ação de graças depois da comunhão que marcava cada dia os seus pontos para a reflexão, sobre os quais se ia deter todo absorto e feliz. Meus irmãos, temos que fazer sempre a ação de graça. Buscar sempre estar em união com Jesus Eucarístico. Viver a vida de santidade. Ser homens místicos, homem sobrenatural. Pregar a palavra com autoridade. Porque os santos ficavam 2 horas de joelho. Temos que aprender com os santos. Fazer ação de graça. Ter o amor a Jesus Eucarístico. E viver a santidade.
Salve Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.